bem-vindosa a mais um vídeo do canal Comunique com Deus. Que alegria ter você aqui hoje num tema tão especial que foi muito difícil para mim no início para identificar as formas que Deus vai falar com você. Sim, exatamente isso. Então já pega a sua Bíblia, papel e caneta na mão. Não esquece disso. Se você é acostumado com computador, pode ser também, tá? Não tem problema nenhum. E vamos lá, vamos nessa imersão, porque existem muitas formas dele falar, mas as pessoas não sabem ainda. E eu lembro quando eu estava na caminhada, não sei que momento que você tá, né? Se é bem no início, ou se já tem um tempo aí que você tá com o Senhor, e fala, ai, eu sinto que é isso, mas eu sinto que é aquilo. Então hoje, uma forma simples, tá? Com base bíblica, porque a nossa base sempre será a Bíblia. Gente, vocês separaram nesse modelito aqui? Hoje eu tô de coque, lenço e óculos, pronto. Brincadeiras à parte, vamos lá, gente. Então a nossa base é bíblica, tá? E eu vou contar pra vocês as formas. Eu não tô achando minha caneta, socorro. Espera aí, uma pausa, eu vou achá-la. Um momento. Voltei. Não dá pra ficar sem caneta, gente. Vamos lá. Primeira forma, anota aí. É através da Bíblia. Através da Bíblia. Olha, na prática, tá com a sua Bíblia aí? Na prática, você vai vir aqui nas últimas páginas da Bíblia. Separaram aqui os tópicos, então falando de amor, de educação, de esperança, de fé e confiança, tudo. Se às vezes você tá falando ali com Deus e ele te dá um livro, né, lá no vídeo de oração tem isso, lembra? Volta lá no vídeo de oração, no vídeo do devocional também, que tá explicando sobre a forma, né, que você pode fazer isso, que você pode abrir tudo, ok. Porém, quando é específico, você quer um assunto, que você quer saber sobre um assunto, se você vier aqui no final da sua Bíblia, você vai enxergar os tópicos falando de amor, educação, esperança, fé, confiança, honestidade, humildade. Então tem aqui um manual para você. Mo, eu tava lendo a Bíblia um dia e aí veio uma mensagem assim, eu senti para mim que era naquele momento, eu senti o Senhor falando comigo. Se você não buscou lá no final, você está buscando aqui agora, então o Senhor pode falar com você diretamente em qualquer parte da Bíblia, tá bom? Sem você buscar pelo assunto ou não. Vai depender muito do que você está vivendo, certo? Bom, Bíblia, número 1. Número 2, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, habita em mim e habita em você. Monique, quem é o Espírito Santo? Gente, desde a criação do mundo, mulheres, Deus já falava sobre ele, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, a Trindade. Foram eles que criaram o mundo. Porém, antes de Jesus, o Espírito não habitava em nós, tá? Por mais que somos um Espírito, depois eu venho explicar um pouquinho sobre isso, mas esse Espírito não habitava. Quando Jesus veio e fez o sacrifício na cruz, teve um dia específico que chama Pentecostes, que esse Espírito veio sobre nós, ele habita dentro de nós, né? E nessa habitação, o Espírito Santo ele é muito cirúrgico e ele fala muito na sua consciência, na sua sensação. Sabe quando era para você fazer uma coisa, você tá certo que você vai fazer aquilo, só que aí vem uma sensação, uma coisa, nossa, tô sentindo que não é pra fazer isso. Nossa, se eu fizer isso, eu sinto que eu vou estar errando, que eu vou estar... Entendeu? Esse é o teu espírito te dando discernimento. Então anota aí, você tem um espírito dentro de você que ele vai ativar cada vez mais enquanto você estiver firmada na palavra, tá? Ele precisa dessa ativação. Ele vai falar com você ainda mais. Já já a gente vai falar que Deus, ele fala o tempo todo com você. Se você tiver 24 horas com ele, vai estar 24 horas com você, tá? Então o teu espírito vai estar te direcionando, tá? Importante, para vocês não acharem que é loucura, emoção, coisa da cabeça, você pode pedir um sinal para o Senhor. O Senhor fala através de sinais. Ah, que tipo de sinal? Gente, eu vou falar para vocês aqui, contar o testemunho. Uma vez eu estava saindo de um ciclo
né, no meu antigo trabalho. E aí, eu tava muito angustiada por aquilo. Eu falei assim, Senhor, eu queria um sinal. E há uma semana antes, eu tinha ouvido uma pessoa falar sobre um sinal bobo, assim, sabe? Um sinal bobo, mas era confirmação e aquilo deslanchou, né? Depois que ela fez, que ela pediu o sinal, aquilo realmente tinha que ter acontecido. Eu falei assim, uai, deixa eu pedir um sinal aqui pra Deus, deixa eu fazer esse teste, né? Eu sou dessa, curiosa. Aí eu fui, falei, olha, aquela tal pessoa vai ir com o Crocs roxo, que ela quase não usa, né? Ela só usa de vez em quando esquece, quando acontece alguma coisa. Tipo assim, ele só usava aquele Crocs, tipo, num período que ele nem pensava em usar. Ai, peguei aqui porque eu esqueci o meu sapato cirúrgico. Aí eu pedi o sinal para Deus, eu já tinha orado muito, já tinha lido a Bíblia, já tinha confirmado que o ciclo estava fechando, biblicamente falando. E aí eu pedi o sinal. Gente, no dia seguinte, esse menino não me aparece de Crocs roxo. E eu falei assim, fulano, o que deu de você usar esse Crocs hoje, pelo amor de Deus? Ele falou assim, Monique, mais um daqueles dias corrido, tribulado, que eu vesti aqui o Crocs, eu esqueci. Aí eu falei, entendi. Você entendeu? O Senhor, Ele fala nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Não adianta a gente pedir, nossa, Ele tem que fazer um milagre aqui para eu acreditar. Não. O Senhor fala com você nas coisas pequenas. E é importante que você esteja atenta a isso através dos seus sentidos. Tá bom? E aí eu senti, na hora eu senti, meu Deus, olha isso. Sabe aquela paz, aquela sensação? Exatamente, ó. Pela voz do Espírito Santo fala assim, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E como ele testifica para dizer, você é filho do Senhor, o Senhor está aqui, ó, te dizendo que é para você fazer isso aqui, incomoda, tá bom? Então, esse é o número 2. Vamos para o número 3. Quando algo sai da normalidade, gente, ou seja, circunstâncias da vida, tá? Sei lá, saí de carro, sofri um acidente, mas não aconteceu nada comigo. Aí você para, olha para aquela situação, você fala, opa, peraí, sabe? Não sei se já aconteceu isso aí com você. Vou contar um outro testemunho aqui. A minha irmã, linda, maravilhosa, tava saindo de um relacionamento, tava triste, meu Deus, aquele período triste. Eu falei assim, não, vem pra cá. Né? Eu estava lá em Bragança Paulista, eu falei, não, vem pra cá, que aqui você vai se sentir melhor, aqui a gente vai conversar e tudo mais. Gente, ela foi de ônibus, chegou na rodoviária, ela encontrou um menino que puxou o assunto com ela. E aí ele puxou a Bíblia, né? Ela falou, ele viu que ela era cristã, eu não lembro porquê, mas ele viu que ela era cristã, ele puxou a Bíblia e falou assim, nossa, você também é cristã? Aí ela, sou, né, e tal. E aí ele pediu a internet emprestada. Eu sei que os dois trocaram o telefone e adivinha, gente? Hoje são casados, é o meu cunhado. Entendeu? É destino, entendeu? Circunstâncias. Se a gente aceitar melhor as circunstâncias, né, do que aconteceu, porque tinha que acontecer, às vezes a gente sofre algum acidente ou alguma coisa e fica, né, se culpando, dependendo do quão grave foi algo, então a gente fica, nossa, não era para ter feito isso, não era para ter feito aquilo. Se a gente aceitar e entender que aquilo pode ser para que a gente busque mais o Senhor, então tenha a certeza de que Deus fala através das circunstâncias, tá bom? 4. Dificuldades. Ai, Monique, dificuldade? O Senhor permite que aconteça dificuldades comigo para que eu o busque mais? Ó, presta atenção. Quando a gente tá conquistando algo, é uma vitória. Quantos de nós às vezes não estamos felizes e esquecemos assim de orar nesses dias felizes, né? É só de vez em quando e tudo mais. Aí o que acontece? Vem uma dificuldade,
você fala, Senhor, me ajuda. Aí você tem um contato. Aí você fala assim, Senhor, eu vou fazer uma promessa, se isso aqui acontecer, tal coisa, tal coisa. Aí você fica numa constância até acontecer. E aquela constância vai fazer você ficar por muito, muito mais tempo. Né? Não sei se já aconteceu isso com você. Né? Tem gente que se aproxima de Deus por conta de uma dificuldade. E aí o Senhor fez ela permanecer porque ela viu de fato que a constância com o Senhor, né? E é uma forma dele falar, a dificuldade, a constância com ele, deu discernimento. Ela ativou o espírito e falou, sem esse Deus eu não vivo mais. Né? Ele me tirou daqui, você imagina onde ele vai me colocar. Então, das dificuldades, não reclame das dificuldades, tá? Pronto. 5. Eu já até falei, né? Mas sinais. Algo que... sinais e prodígios, algo sobrenatural, sei lá, que acontece. O que eu coloquei aqui? Uma restauração, um milagre, né? Esses dias eu tava na manicure e ela falou que quando ela tava lá na igreja, ela passou a mão na tireoide dela, que tinha dado 2 nódulos, ela testificou, falou, olha, em nome de Jesus, eu profetizo, né, que esses nódulos saiam e adivinha, nem o médico soube explicar. Não tem mais nódulo na tireoide dela. Então, tipo assim, se não é Deus, eu não sei o que é, minha amiga. Deus fala através de sinais. Ele fala, eu estou contigo. Por mais que você não acredite, você está ansiosa, está com medo, eu sempre estive contigo. Continua, né? A dificuldade vem para você me adorar mais, para você me buscar mais, para você entender o que eu quero para sua vida, tá bom? E você vai ver que andam juntos, né? As formas, como Deus fala tanto com a gente, se você estiver com ele, até coloquei aqui, onde eu coloquei, meu Deus, espera que a gente vai achar. Mas é 24 horas. Se você trazer Deus desde o momento que você acorda, eu lembro que eu estava aprendendo, assim, a caminhar com ele desde quando eu acordava, e uma vez eu vi uma palavra que falava assim, toda vez que você, antes de você abrir os seus olhos, você sabe que você vai acordar, né? Às vezes você despertou assim e tá ali despertando ainda, fecha seus olhos, medita e fala assim, Senhor, que seja a tua vontade, não a minha vontade, que eu tenha sabedoria para lidar com esse dia, que as minhas palavras sejam suas palavras, que as minhas ações sejam as suas ações, que meus ouvidos e meus olhos vejam e ouçam o que o Senhor quer que eu ouça, sabe? Então, gente, 24 horas, aí você ativa os seus 5 sentidos. Vou falar dele, peraí, a gente já tá chegando, fica comigo até o final, peraí. Audivelmente, quando você tá íntima ou não, como aconteceu com Samuel, por exemplo, tem grandes coisas quando Deus fala com você audivelmente. Só que não é assim que você vai, de uma hora para outra, que você vai ouvir a voz do Senhor, sabe? É bom que você esteja no caminho, entendeu? É bom que você esteja aqui imersa, que você vai sentir. É como um sussurro, sabe? Quando você tiver, você me conta aqui. Se você já teve essa experiência, conta pra mim nos comentários. Como é que foi pra você? Cara, pra mim, assim, às vezes que eu ouvi foi surreal. Era como se eu tivesse, tipo assim... uma das últimas vezes que Deus falou comigo audivelmente foi... Vá e não olhe pra trás. Vá e não olhe pra trás. Ele falava. E era, tipo, eu só conseguia ir. Eu não conseguia, sabe? Nem olhar pra trás. Se eu olhasse pra trás, eu falei assim... Ai, meu Deus, ai que eu viro uma estátua de sal como a esposa de Ló. E aí eu não queria. Aí eu só andei, só cumpri. Fui obediente, tá? Então pode ser que ele fale dessa forma também. Outro ponto muito importante, tem gente que sonha através de sonhos. Sério, amor, através de sonhos? Uhum. Talvez você sonhe sempre. Aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quem sonha sempre, às vezes tem uns sonhos meio malucos assim, né? Que falam que é no sono profundo, geralmente, que a gente sonha mais. Mas quem sonha de vez em quando, e às vezes é os mesmos sonhos, sabe? São as mesmas direções. Olha, se você não fazer isso, já começa a fazer. Acorde, anote o seu sonho e volte a dormir. Mas acorde e anote, porque Deus pode estar querendo falar com você aí, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes que eu fiquei intrigada. E aí eu fui, coloquei no chat GPT. Falei, Senhor, eu não vou
Não vou seguir aqui o ChatGPT porque às vezes é umas loucuras, né? Mas aqui na Bíblia o Senhor falou alguma coisa sobre, então é muito importante que você sempre consulte a Bíblia, tá bom? Para confirmar. 8, através de visões. Visões, não sonhos. Às vezes você tá assim parada e aí vem algo na sua cabeça, sabe quando você fica, meu Deus, eu vi aqui que tal coisa aconteceu. Já aconteceu comigo, mas através de, como chama, gente? Déjà vu. Então, uma vez eu tive essa sensação, aí depois aconteceu e eu falei, meu Deus, realmente, isso aqui aconteceu. Eu tenho vários testemunhos, inclusive, de coisas que aconteceram, que eu já tinha, já tinha como se fosse uma previsão, né? Uma visão de que isso ia acontecer. Ainda mais quando você faz exercícios, gente, Ai, como chama? Esqueci. Aqueles exercícios que a gente projeta o nosso futuro, né? Então, isso também ajuda, tá? Você... Mas eu tenho certeza que Deus fala aí através das visões. Tem muitas pessoas dentro da igreja, se você for para a igreja, se você não for, né? O ambiente profético é importante, mas as pessoas, elas veem assim claramente e falam, de repente o outro acontece, sinais e prodígios, né? Para algumas pessoas, visão é um sinal, é um prodígio, né? É um dom. E aí a pessoa profetiza sobre a sua vida. Eu já vou falar aqui sobre os profetas, né? Eles falam, eles liberam direto para a sua vida. E eu vou contar, para a gente finalizar aqui, um testemunho que eu vim falando com Deus há muito tempo, né? Já tem 3 anos, quase 3 anos aí, que eu tô nos meus devocionais diários, que eu me batizei, que eu tô nessa peregrinação. E eu sempre pedi para Deus, tinha uma palavra muito, muito, muito mesmo clara nos meus ouvidos, que eu queria ser a menina dos olhos do Senhor. A menina dos olhos do Senhor. E aí eu comecei a fazer as orações falando, Senhor, que eu seja a menina dos teus olhos. Pai, que o Senhor consiga entrar de vez e que eu não vá nem para a direita nem para a esquerda, que eu seja, Pai, que o Senhor seja a minha direção. E eu ficava, menina dos teus olhos, a menina dos teus olhos. Aí, eu sempre com a minha imagem toda empoderada, né, de alguns anos atrás, passando não só empoderamento, mas elegância, né, forma de se vestir, cortes mais retos, cores mais sérias, né, eu passava isso. E não que eu não passe, tá? Eu acho que existe o nosso poder de adaptabilidade. Não sei se essa palavra existe. Adaptação. E aí eu comecei a trocar as minhas vestes, né? O Espírito Santo começou a entrar, ele foi mudando essa questão da feminilidade. E recentemente eu tava em Campinas, minha irmã fez um babyliss em mim, né? Eu fiquei toda de caixinho assim. Eu falei, nossa, minha, eu tô parecendo uma menininha. Olha só, né? E aí, olhando no espelho, coloquei duas. Você viu aí no vídeo de devocional? Coloquei duas presilhinhas e tal. Falei, nossa, tô uma menininha de Jesus. Fui lá, postei no Instagram um videozinho curtinho ali e tudo. Aí algumas pessoas vieram falar assim, nossa, moça, tá parecendo uma menina. Que menina linda, que menina de Deus, né? E eu assim, ai, que bom que você achou isso, né? E tudo mais. E aí na quinta-feira eu fui à igreja. E na igreja, nesse ambiente profético que já liberou sobre a minha vida muitas vezes, e eu tô vivendo palavras que foram liberadas para mim lá dentro, senão nem aqui eu estaria. O Senhor pediu para eu marchar dentro daquela igreja. Eu falei, vou continuar. E é a última vez que eu fui da mesma coisa, continua. E aí ele falou outras coisas, mas só depois que realizar, vou dizer, né? Mas eu tava lá dentro e foi uma missionária pregar. E aí eu cantei um louvor, né, na igreja. Me deram uma oportunidade, uma igreja pentecostal, para quem não conhece, é uma igreja de oportunidades. Então eu estava lá, o Senhor me convidou ao altar, eu fui louvar. Louvei, voltei pro meu banquinho junto com a minha família, tudo bonitinho, gente.
assim, eu já pedi, né, pro pastor oração, mas eu nunca tinha recebido diretamente, assim, pra mim, da pessoa apontar pra mim e falar assim, não, você que não sei o que, não sei o que. Nossa, até, vou dizer pra você, eu fiquei chocada, porque ela falou assim, levante as suas mãos, a menina que estava louvando, aqui a menina, e eu assim, amém, né, Senhor, quase 30 anos nas costas, só uma menininha. E aí, eu levantei as mãos, gente, a hora que eu levantei essas mãos, ela dizia assim, eu senti, meu corpo estremeceu, a minha pele ficou sensível, eu só sabia derramar lágrimas, eu nem ouvi direito o que ela falou, mas eu só consegui prestar atenção nas primeiras palavras dela, que ela falava assim, menina, menina do Senhor, minha menina, diz o Senhor. Ai, Senhor, nossa, dá até vontade de chorar de novo, porque lembra que eu pedi para ser a menina dos olhos de Deus? Eu queria tanto isso, e o Senhor me chamou de menina através de uma pessoa, através de uma, né, profetas, através de pessoas. Pessoas podem falar com vocês diretamente, então Deus fala audivelmente. Eu ouço, olha, com as mãozinhas levantadas. Então Deus fala através de profetas, através de pessoas, tá? Porém, minha amiga, importante eu te dizer isso. Se exponha. Se exponha ao ambiente profético. Se você não vai à igreja, vá. Visita uma igreja, visita um templo. Conversa com uma amiga que você tem intimidade que vá. E fala assim, amiga, me leva lá na tua igreja. Quero entender como funciona isso. Ou também não quer na igreja. Mas conversa com a sua amiga. Fala, amiga, será que a gente pode fazer uma ligação? Eu sinto que você pode me orientar, né? E talvez essa sua amiga esteja realmente, né, sendo direcionada por Deus para falar na sua vida, porque não é à toa que o Senhor coloca amigas dele na nossa vida, né, amigos, pessoas. Então, essas são algumas formas, né? Dei 9 formas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham anotado. Ah, gente, eu preciso falar disso. Eu coloquei aqui no final. Pronto, tá vendo? Porque isso não tinha que sair desse vídeo. Por meio da criação, que fala assim, ó, o Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo, ele é muito sensível a Deus, né? Quando a gente está orando, quando a gente está jejuando e lendo a palavra, o que vai ficar sensível? E o que eu vou pedir para você como lição de casa é que você aumente as suas percepções. Aumentar que percepções, Monique? A sua visão, sua audição, seu olfato, o seu tato, o seu paladar, tá? Os 5 sentidos. Deus pode falar com você olhando para uma planta, gente. Você está olhando para uma planta, aí vem algo na sua cabeça, né? Que é a sua consciência, o Espírito querendo falar contigo. Aí daqui a pouco você pede um sinal, aí vem uma pomba branca, sabe assim? Nossa! Aumenta as suas percepções, tá? Através da criação, o Senhor fala contigo também. Coloca aí, número 10, através da criação. Então, essas são as formas que eu queria falar pra você, de uma forma leve, tranquila, do meu jeitinho, né? Algumas pessoas falaram, nossa, amor, que tranquilo, você fala tranquilo. Eu falei assim, eu queria tanto. Às vezes, ser aquelas pregadoras que fala, que eu acho tão impactante, mas esse é meu jeitinho. Eu falo assim, eu espero que você goste, e eu sei que Deus, ele atrai, né, as pessoas que precisam atrair, e eu fico muito feliz que você ficou até o final desse vídeo, que você tenha entendido um pouco mais das formas que o Senhor vai falar, e último pedido é para você aumentar as suas percepções. Aumenta as suas percepções, que Deus quer falar com você 24 horas por dia, tá bom? Compartilha esse vídeo com uma amiga, curte, comenta, tá bom? Bota lá no seu Instagram, em algum lugar que a gente vai compartilhar essas boas novas. Imagina o tanto de gente que está iniciando e que não sabe que esse vídeo existe e que vai ajudar ela a entender as formas que Deus fala com ela. É uma bênção, né? Eu tive dificuldade, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, gente. Então, ó, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.